Hoje, quando eu acordei, Deus começou-me a mostrar algo e eu quero compartilhar convosco. Vamos abrir em número 13, 27. Números 13, 27. Números 13, 27. O título é Terra Prometida. E pois é. Eu peço desculpa. Antes disso, vamos abrir em Êxodo 3, 8. Êxodo 3, 8. Peço desculpa. Êxodo 3, 8. O que é que acontece aqui, nesta altura? Deus aparece a Moisés. Moisés, nascido no Egito, naquela altura o diabo tentou matá-lo, Deus não quis e ele foi salvo, foi instruído e nasceu e cresceu junto à filha do faraó, mas ele sabia que era hebreu e depois das neiras que ele fez ele teve que fugir e então agora depois de 40 anos, ele fugiu aos 40 anos, depois de 40 anos no deserto, Deus lhe apareceu a ele e começa a falar com ele. E é impressionante o que ele fala. Êxodo 3:8 diz: Portanto desci para livrar das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Eu não sei o que é que eles tinham todos, mas acabavam todos em eu. Eu sei que o que eu vos posso dizer aqui é que Deus queria livrar o povo de Israel e lhes queria levar uma terra que ele tinha prometido, uma terra que manava leite e mel. Quer dizer que uma terra muito boa. Uma promessa feita por Deus. O que é impressionante aqui nós vermos é que Deus chama a Moisés para fazer um trabalho para ele, mas logo lhe diz o que é que vai acontecer. Em toda a caminhada, Deus diz várias vezes, e diz várias vezes que vai levar para uma terra muito boa, mas uma terra que tem lá gente dentro. E em toda a Bíblia nós vemos que Deus diz que deu essa terra a ele. A terra prometida. Deus deu essa terra a eles. O conceito de dar de Deus é um pouco diferente do nosso. Eu vou-lhe explicar. Deus diz que deu aquela terra, mas eles que tiveram que a conquistar. Deus nos deu a sua palavra, mas nós temos que conquistar os versículos bíblicos. Terra prometida. Isto foi o que Deus me mostrou e tem toda a lógica. O que é que aconteceu? Deus chamou Moisés, disse-lhe isto. Depois disso, deu os mandamentos, deu tudo mais, voltou a dizer isto ao povo. Isto está depois em Levítico 20, 24. Nós não vamos abrir. Mas o povo sabia disto.
O povo sabia que eles iam para uma terra que estava lá gente. E aqui começa a comparação connosco. Será que as situações da nossa vida, nós não sabemos já que há fatores de impossibilidade de nós recebermos a bênção? Nós sabemos que há. Nós sabemos que há coisas difíceis, coisas até impossíveis. Mas Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas para que por elas ficamos participantes da natureza divina. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a palavra de Deus está lá, mas a palavra de Deus não funciona automaticamente. Nós temos que lutar por ela. É assim muito comparado a alguém que martela um prego. Quando você martela um prego, você não dá uma martelada só e o prego entrou. Isso, para você conseguir fazer isso, tem que ter muita prática. Mas normalmente você martela e vai dando várias marteladas até o prego ficar todo dentro da madeira para não causar problemas a ninguém. Não alejar ninguém. A maioria das pessoas quer dar uma martelada no prego e não quer ir até o fim. Não quer ir até o fim da confiança de receber a promessa que Deus nos deu. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que vai haver sempre oposição à palavra de Deus. Vai haver oposição às promessas de Deus na nossa vida. Será que Deus não nos quer dar? Claro que quer dar, mas vai haver oposição. E ou nós cedemos por essa oposição, ou não cedemos. Eu vou-lhes dar um exemplo. Jesus chegou a um sítio e vinha montes de gente atrás dele. E ele viu uns barcos e pediu para ver se podia pregar dos barcos para toda a gente que estava junto ao mar. Claro que o homem permitiu e deixou, e então Jesus pregava do barco para as multidões. Mas quando saiu, ele disse, então, mas não apanhaste peixe? Não apanhaste coisa alguma? Ele diz, não apanhei nada. E ele diz, faz-te ao mar e lança as tuas redes. Simão Pedro, quando ouviu isto, ele podia ter feito duas coisas. Ou aceitava e ia, o que era uma loucura, fazer, pescar durante o dia, ou não ia e não acreditava e não recebia a bênção. Mas ele, por aquilo que ele ouviu falar de Jesus, o seu coração se abriu. Ele confiou. E porque confiou, então foi. Era uma loucura. Desafiava tudo o que ele sabia. Era uma loucura lançar as redes durante o dia. Ele sabia que não ia pescar mais. Nada. Mas ele confiou. Ele desafiou a ele próprio, desafiou o que aprendera, desafiou tudo o que acreditava. Ele desafiou. Este desafio chama-se fé. E neste desafio, ele lançou as redes ao mar. E literalmente os peixes saltavam para dentro das redes. Porque Deus fizera isso para o abençoar. E para que ele visse a glória que estava em Jesus. Mas ele teve escolhas que fazer. A maioria de nós temos escolhas na vida. E alguns de nós, até por desafio, por acreditarmos, por ouvirmos tanto falar de Jesus, nós agarramos e dizemos, não, eu creio. Ele vai acontecer. Eu creio, Senhor. Mas chega uma altura que vem a dúvida, que vem os conhecimentos que nós temos deste mundo e tudo vai desafiar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Tudo vai lutar contra aquilo que nós acabamos de confiar em Deus. Tudo.
vai-se tudo e todos virar contra nós. E agora o que é que prevalece? A nossa fé? A nossa confiança em Deus? Ou aquilo que nós estamos habituados neste mundo? Simão Pedro, na altura, podia ter feito isso, podia não ter ido, mas ele nunca receberia a bênção. Você pode duvidar da palavra, mas nunca vai receber a bênção. No entanto, você confiar, mas confiar até ao fim. Confiar quando as coisas estão tão mal, que mesmo assim você confia. Quando as dores são tão grandes, que você mesmo assim confia. Quando as coisas são tão impossíveis, mesmo assim você confia. Deus lhe dará libertação e lhe dará bênção no final. Terra prometida. Foi uma terra prometida por Deus para eles, mas esta terra teve de ser conquistada. Realmente, depois disto, nós não vamos abrir, no Números 13, 27, o que aconteceu é que eles foram espiar a terra. Eles viram que a terra era muito boa, mas viam que tinham lá povo e que esse povo era muito forte. Mas Deus tinha dito que lhes dava. Mas não é exatamente o que acontece connosco agora. Nós estamos perante as circunstâncias, nós oramos, andamos, confiamos e depois chega as coisas a ficarem piores ainda. E nós dizemos, é muito grande, eu não consigo. Mas alguma vez Deus disse que éramos nós? Nunca. Alguma vez Deus disse que eles iriam lutar contra eles sozinhos? Não, nunca disse. Mas este povo não acreditou mesmo assim. Teve que andar 40 anos no deserto. Aqueles que não acreditaram tiveram que morrer no deserto. E a nova geração habituou-se a andar com Deus, a confiar em Deus. De tal forma que em Josué, à morte de Moisés, Josué toma o seu lugar. E quando toma o seu lugar, Deus disse, tendo bom ânimo, eu te dou esta terra para possuir. E ele não põe em questão. E ele fala ao povo, e todo o povo diz, assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Deus ouviu o que é que o povo disse. Então, Josué mandou os sacerdotes ir com a arca do concerto à frente. E eles mal puseram o pé no rio, as águas pararam. E eles ficaram no meio do rio e todo o povo passou a pé enxuto para ver a glória de Deus que estava no ministério de Josué. Depois de passar todo o povo, a arca do concerto saiu e as águas continuaram a correr. Depois de fazer isso, começou a loucura. Qual loucura? Fazer o que é impossível. Rodearam por 7 dias, uma vez por dia, rodeavam umas montanhas, umas muralhas de uma cidade que se chamava Jericó. E voltavam embora. Mas no último dia, rodearam a cidade 7 vezes. E ao final de rodear 7 vezes, quando pararam, ficaram em frente ao muro, com a espada na mão, com o escudo da outra mão, esperando que acontecesse alguma coisa. E o que aconteceu é que as muralhas se afundaram no chão e eles entraram na cidade e conquistaram a cidade. Eles estavam à espera, eles estavam confiantes que algo ia acontecer. Eles estavam confiantes na palavra que Deus disse através de Josué. Vai acontecer. Vai acontecer. E no fim, quando vocês rodearem 7 vezes, estarem preparados para entrar na cidade. E eles estavam preparados para entrar na cidade. A fé deles era inquestionável. Era uma loucura as muralhas se afundarem. Era uma loucura o que ia acontecer, mas pouco importa. Era o que Deus tinha dito. Era o que eles precisavam. O que é que Deus diz sobre a sua saúde?
O que é que Deus diz sobre as suas finanças? O que é que Deus diz sobre a sua família? Você sabe que no Novo Testamento diz que nós temos um concerto com Deus muito melhor do que no Antigo Concerto? Que o Novo Testamento para nós, a nova aliança feita através de Jesus, para nós é muito melhor do que a Antiga? Então, por que é que não lutamos pela confiança na palavra de Deus, naquilo que vai acontecer em nós? Mas eu não estou a ver. Mas você tem que ver. Estes homens ficaram em frente a uma muralha alta, grande. Você imagina alguém estar em frente a uma muralha de uma cidade à espera que ela se afunde na terra? Ela não caiu, porque se ela caísse podia-os matar. Elas se afundaram na terra. Eles estavam à espera para poder entrar na cidade. É uma loucura, não é? Alguém que precisa de cura é uma loucura. Como é que Deus vai curar? Como é que Deus vai operar? Como é que Ele vai fazer? Eu não sei, mas sei que Ele faz. Ele honra a sua palavra. A palavra de Deus tem nele o sim e o amém. Isto quer dizer que Ele vai fazer, mas nós temos que lutar por ela. Ele deu a terra prometida ao povo, mas o povo teve que lutar por ela. E nós estamos a lutar pela palavra de Deus na nossa vida. Não é lutar contra pessoas, porque a palavra de Deus diz em Efésios, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Aqueles que impedem a bênção na nossa vida. Aqueles que querem impedir que a palavra de Deus funcione na nossa vida. Aqueles que tentam colocar dúvidas em nós para duvidarmos do poder de Deus na nossa vida. Eles estavam de escudo de um lado e com a espada do outro, à espera que os muros se afundassem. Era uma loucura, mas pouco importa, Deus tinha dito. É uma loucura o que se passa na sua vida, mas pouco importa, é o que Deus diz. Eu não estou a dizer que às vezes não bate tristeza, não bate desânimo, não bate desencorajamento, não bate tudo e mais alguma coisa. Mas fique calado. Fique calado. Se alguma vez você falar, fale palavras de fé, de confiança. Dê graças a Deus por tudo o que está a acontecer na sua vida, porque a sua vida é uma vida de vitória, porque Deus diz que nos concede a vitória. E você diz, mas como é que isso é possível? E eu lhe digo, não sei. Não sei mesmo. Eu não sei como é que é possível, mas sei que Deus sabe. Deus muda opiniões a pessoas. Deus muda tudo à nossa volta para que sejamos abençoados. E se alguma coisa nós vamos ser prejudicados em algum assunto, Deus muda esse assunto a nosso favor. Acredite em mim. Acredite na palavra de Deus. Creia em Deus e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. É o que está escrito. Será que Deus não pode fazer algo muito maior de tudo aquilo que pensamos ou pedimos? Claro que pode. Ele próprio diz. Aqueles homens estavam em frente a uma muralha de Jericó, à espera que as muralhas afundassem. Eles estavam à espera de uma loucura total. Se fosse a geração anterior, eles diziam que não faziam aquilo, porque era uma parvoíce, era uma estupidez. Estes homens nem duvidaram. Foram, creram, acreditaram e receberam. Eles estavam lá. E você está a fazer fim-capé, está lá na palavra de Deus. Jesus foi à cruz, voltou na nossa enfermidade e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, mas estamos sarados
Ah, não, ainda há dores, há enfermidades, há doenças. Ah, mas não é o que a palavra de Deus diz. No que é que você confia? No que você está a sentir? No que você está a ver? Ou no que Deus diz na sua vida? Você tem que lutar pela palavra. Assim como tiveram que lutar pela terra prometida. Tiveram que lutar por uma terra que mana leite e mel, que Deus já lhe tinha dado, mas que tiveram que lutar para a conquistar, porque era dada por Deus para eles. E teve que ser assim para eles acreditarem que o poder de Deus estava na mão deles. E o mesmo é connosco. O poder de Deus está em nós para conquistar a palavra de Deus a nosso favor. Não pense que as coisas vão funcionar automaticamente. Tem que haver luta. A dúvida vai estar no mundo e vai estar sempre, porque aquele que cria a dúvida está cá. O diabo está no mundo. Ele vai levantar todas as dúvidas possíveis e imaginárias. Vai-nos dizer, isso é loucura. Então, mas tu não vês o que acontece a A, B e C? Porquê que contigo vai ser diferente? Porquê que as coisas vão acontecer diferente? Porque nós temos o Deus Altíssimo. As coisas vão acontecer, mesmo que para os outros digam que é impossível. Mesmo para os nossos olhos, nós olhamos para as circunstâncias e vemos isto não vai dar, não vai funcionar, mas Deus é conosco. Deus é conosco. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus, o Pai de Jesus, está conosco. Jesus está conosco até à consumação dos séculos. O Espírito Santo mora em nós. Temos tudo para dar certo. Só temos que agarrar e tirar toda a dúvida. A terra prometida. A terra que foi dada estava ocupada e teve de ser limpa para poder ser conquistada. Ou antes, pela conquista foi limpa. O que é que nós estamos a fazer para conquistar a palavra para as nossas vidas? O que é que nós estamos a fazer para que a palavra de Deus fique em nós de tal forma que nós dizemos não, é impossível. O que Deus diz é que é verdade. Não é o que o mundo diz. Não é o que as circunstâncias estão a dizer. Porque a qualquer momento Deus pode mudar tudo. 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 E o que é que você quer? O que é que você acredita? Se você foi isso que pediu, foi isso que orou, é isso que você vai receber. Mas não pode duvidar até ao fim. Se você duvida, já perdeu. Já perdeu. Vamos abrir em Timóteo 4, 10. Primeira Timóteo 4:10. Peço perdão. Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo 4:10. E em 1 Timóteo 4:10, Paulo escreve a ele e descreve, exorta-o a lutar, exorta-o a andar para a frente, exorta-o, apesar de ele ser novo, a andar para a frente, porque Deus estava com ele. E veja o que é que está escrito aqui em 1 Timóteo 4:10, diz: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Por isso trabalhamos e lutamos. Será que Paulo lutava contra alguma pessoa? Não, não lutava. Mas lutava em oração. Ele confiava em Deus. As portas se abriram. Paulo foi liberto montanhas de vezes por Deus. Pedro, inclusive,
também foi liberto pelas mãos de Deus, através de um anjo. Deus opera a nosso favor sempre. Agora, nós esperamos um Deus que vai a funcionar de forma sobrenatural ou esperamos um Deus que vai atuar pelo natural? Você pensa que você vai orar e que tudo vai começar a funcionar e tudo vai ficar bem e o seu caminho até receber a bênção vai ser um caminho de flores? Não, não vai ser. Você vai orar, você vai acreditar e o caminho até receber a bênção vai ser um caminho difícil. Um caminho de difícil acesso, um caminho com obstáculos que você vai ter que ultrapassar confiando em Deus sempre. E no fim, aquele preservar até ao fim, esse será salvo. Aquele que confiar até ao fim, recebe a bênção. Vejam o que é que está aqui escrito. Hebreus 6:12. Vamos lá abrir Hebreus 6:12. É um pouco mais à frente, Hebreus 6:12. Hebreus 6:12 diz: para que vos não fazais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e pela ciência herdaram as promessas. Eu vou voltar a ler. Para que não os fazais negligentes. Negligentes quer dizer, não façam as coisas que devem fazer. Para que parem de fazer como deve fazer as coisas. E diz, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram promessas. Você vai herdar as promessas pela fé e pela paciência, não vai ser por outra forma. Paciência por causa de você confiar em Deus. Apesar de não estar a ver as coisas a acontecer, apesar de tudo estar, parece que pior, você confia em Deus pela fé. E por isso tem paciência até receber a bênção. Como é que vai ser? Eu vou-lhe dizer o que sempre digo. Não sei. Mas sei que Deus é Deus. Que Deus honra a fé das pessoas. Que Deus honra aqueles que confiam nele. Que Deus não nos vai deixar cair. Mas temos que confiar. Agora, por favor, percebam a diferença entre fé e dúvida. Fé é aquilo que nós acreditamos e lutamos contra a dúvida. Cada vez que chega à nossa cabeça, então isto e aquilo e aquilo outro, e nós rejeitamos toda a dúvida. Rejeitamos toda a dúvida. Agora, se nós estamos a dizer que estamos em fé e ouvimos falar da dúvida e a dúvida aparece na nossa mente e começamos a dar ouvidos à dúvida, começamos a dizer, pois é, realmente é assim, realmente com os outros não funciona, realmente com aquilo, com aquele outro, e começamos a dar ouvidos à dúvida. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque não vai receber. Você está a duvidar que Deus tem o poder para operar na sua vida. Não vai receber nada. É a mesma coisa que você está em frente à terra prometida. Você vê lá gigantes e você diz que Deus não tem o poder de operar na sua vida para conquistar aquelas terras. Aqueles que duvidaram não entraram, não receberam a bênção. Aqueles que confiaram receberam. O mesmo acontece connosco hoje. O que é que você faz? O que é que você duvida? O que é que você confia? É aquilo que você vai. Ou não receber, só ser duvida. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, eu tenho andado com Deus,
Eu tenho aprendido uma coisa. Nada vem de mão beijada. Nada vem assim, do nada. Há um esforço, há uma luta, há uma fé, há uma confiança que temos de ter. Não agarre e fale só porque você está na igreja e você tem que falar fé. Não. Fale porque você acredita. Fale porque realmente você está a lutar e é isso que vai acontecer na sua vida. É isso que você crê. Não estou a ver com o que você está a fazer. Tem a ver com aquilo que você confia, com o que você declara com a sua boca. Não se cale em relação à bênção. Cale-se em relação a falar a maldição. Cale-se em falar as coisas negativas. Pare de falar tudo isso, mas fala a bênção. Continua a falar a bênção. Eu já tenho isto na minha vida. Eu já estou curado, completamente liberto no meu corpo, em nome de Jesus. Não há nada neste mundo que me possa fazer, porque se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Lute. Declare com a sua boca. Declare, orando, confiando, declarando: obrigada, Pai, que eu estou completamente liberto e curado todo o meu corpo no nome de Jesus. Porque a tua palavra assim diz. Tu enviaste a tua palavra e o charaste. Eu estou a enviar a tua palavra e tu já me curaste no meu corpo, em nome de Jesus. Eu estou completamente liberto. Há cura completa no meu corpo, no nome de Jesus. Eu confio no que tu dizes, não no que o mundo diz, não naquilo que eu sinto. Eu confio naquilo que tu dizes. És tu, Senhor, que enche a minha boca de bem. Não é o trabalho que eu tenho, não é desta forma, daquela forma. És tu, Senhor, que enche a minha boca de bem. Eu confio em ti e eu recebo a benção. Sabe porquê é que nós semeamos? Porque confiamos. E Deus deixa que venha o dinheiro até às nossas mãos para ver o que é que nós fazemos. Às vezes vêm somas grandes até às nossas mãos e Deus quer ver o que é que nós vamos fazer com ela. A ver se nós confiamos nele ou não. Uma vez um pastor disse que ele uma vez começou a receber muitas bênçãos. Bênçãos financeiras. Ele foi abençoado e então começou a comprar coisas que precisava, carros e isto, em vez de esperar em Deus e ver o que é que Deus queria fazer. E as bênçãos pararam. Ele não percebia porquê. Depois foi orar a Deus, a buscar a Deus, e Deus lhe mostrou: tu mas vais fazer o que tu queres com aquilo que eu te estou a dar ou o que eu quero. E ele reconheceu o erro, pediu perdão e começou a fazer o que Deus quer que ele faça. O dinheiro que está na sua mão é seu. Você está errado. É dádiva de Deus para a sua vida. Você deve canalizá-lo todo para dentro da igreja. Não é isso que eu estou a dizer. Nem nunca eu vou dizer isso. Você deve fazer o que sente da parte de Deus para a sua vida. Não por ganância ou querer mais, mas por saber o que é que Deus quer para a sua vida. Não faça como alguns que dão por ganância, por querer mais e mais e mais, e depois dão na igreja esperando que Deus multiplique. E Deus não vai multiplicar ganância. Não vai multiplicar algo que não foi Deus que colocou na sua vida. Deus vai multiplicar a fé, a esperança e a confiança nele. Não a ganância de querer mais. Você entende? Porque depois há muita gente que diz: dei tudo na igreja e nada aconteceu. Mas com que coração é que você deu na igreja? Com que atitude você deu na igreja?
teu com atitude dá para Deus? Eu não estou a dizer que você não tenha fé e confiança em Deus que o pode abençoar de volta. Porque você deve fazer isso. Agora você sabe qual é a diferença entre aquele que quer mais para se mostrar maior ou aquele que anda com Deus e ama a Deus. E que Deus o multiplica. Veja a história de Salomão. Salomão, sabe o que aconteceu com Salomão? Salomão era um menino. E era um menino e ficou rei. Davi, seu pai, o colocou como rei. E ele, num sonho, ele orava a Deus e dizia: Senhor, ajuda-me a julgar este povo. Porque é muito grande e eu preciso da tua ajuda. E Deus ouviu aquele com coração sincero e virou-se e disse: Te darei sabedoria tal que ninguém haverá como tu. Mas também te darei riqueza, como ninguém haverá como tu. Mas ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. E Deus, porque viu nele que podia confiar nele, lhe deu riqueza. E era impressionante o que todos os povos à volta dele faziam. Iam-lhe dar riqueza. Porque Deus fez com que isso acontecesse. Você entenda uma coisa, você vai enriquecer pelas mãos de Deus, não pelas suas. Não por aquilo que você está a fazer, porque você tem que fazer o que Deus lhe mostra para fazer. E Deus o vai enriquecer porque vê em si alguém que pode enriquecer. Alguém é maior que o outro por causa disso? Não. Porque se calhar para uns Deus faz de uma forma, para outros faz de outra forma. E nem todos serão ricos. Mas Deus o vai fazer enriquecer segundo a sua vontade. Então o que é que você tem que fazer? Confiar nele. O que é que você deve dar? Não sei. Por favor, busque no seu coração o que você deve dar. Se você sente paz em relação a dar alguma coisa para Deus, você está no caminho certo. Faça. Se você sente pressão, opressão e que alguma coisa e eu tenho que fazer isto, não faça isso. Não seja coagido, não seja obrigado por ninguém a fazer seja o que for. Faça porque você sente paz. Eu conto às vezes que houve uma vez que Deus me mostrou, eu tinha o dízimo na mão e Deus me mostrou que eu devia dar mais. Mas ouça, eu já estava habituado a sentir a Deus. Quando Deus falou assim comigo, Ele não me obrigou. Ele me disse em paz. Eu sentia paz, completamente paz. E eu fiz-o. Fui abençoado. Já houve várias vezes que Deus me disse para dar valores acima do que eu pedia. Mas era Deus querer me abençoar. Ele sabia o que estava a fazer, mais do que eu sei. Mas tem que ser em paz. Não tem que ser obrigatório, obrigado. E você tem que fazer e tem que fazer. Por favor, não faça isso. Ande com Deus. Não ande com homens. Ande com Deus. O ministério onde você está vai prosperar ao tamanho do que o pastor que está à frente do ministério busca a Deus. E Deus o vai encher de bens a esse pastor através do seu buscar a Deus.